Irmãos amados, vamos iniciarmos um estudo e leitura da Palavra de Deus, carta aos Filipenses, carta do apóstolo Paulo. Tudo que se identifica esta carta, ela foi escrita por Paulo. São uma carta pequena, mas muito rica, mas muito riquíssima, e algo maravilhoso do Senhor para a igreja. Paulo estava preso na cidade romana, na cidade de Roma, e nós podemos dizer que esta carta foi a carta de prisão, e foi uma carta direcionada para os irmãos filipenses de Filipos, o qual foi direcionada para os líderes, aos líderes desta igreja. Então aqui revela coisas muito maravilhosas, e como sempre, Paulo nas suas cartas, ele sempre dá as saudações iniciais, e quando ele termina de escrever a carta, ele também dá as suas saudações finais e as saudações finais. Então aqui, o primeiro versículo diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Então, quando ele direciona esta carta para os irmãos, para os líderes que estavam na cidade de Filipos, quando fala aqui bispo, ele fala sobre os presbíteros e os diáconos, quer dizer, diaconoi, que é servo. Graça e paz de vós outros da parte de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui Paulo, ele vai fazer uma oração de ação de graça. Então nós podemos entender nesta carta aqui que Paulo, ele fala de três tipos de oração. Ele fala da súplica, né? da intercessão e de ação de graça. Oração de graça é uma oração de agradecimento ao Senhor, né? A oração de súplica é aquela oração que nós dobramos aos nossos joelhos, ou também, não só de joelho, ou também com o nosso espírito, nós fazemos súplicas ao Senhor. Então aqui Paulo, ele vai fazer uma oração de graça ao Senhor, porque esta igreja de Filipos, que é os filipenses, eles foram os irmãos mais amorosos, caridosos, que ajudaram muito o apóstolo Paulo, supriu as necessidades do nosso irmão apóstolo Paulo, que estava preso na cidade romana. O versículo 3 diz assim: dou graças ao meu Deus e todas as vezes que me lembro de vós. Quer dizer, Paulo estava se lembrando do momento em que ele evangelizou esses irmãos, ganhou esses irmãos para Cristo. Paulo foi que inaugurou essa igreja. Quando nós falamos que Paulo inaugurou, na realidade não foi Paulo, né? Paulo foi um instrumento de Deus para evangelizar aqueles irmãos, aquela comunidade. E o versículo 4: fazendo sempre em todas as minhas orações súplicas por todos vós com alegria, né? Lembra que eu falei de súplicas? Fazendo súplica aos irmãos. Versículo 5: e pela vossa cooperação no evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo que aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Este texto aqui é maravilhoso, irmão. Quando ele diz aquele que começou a boa obra, que boa obra é essa, irmãos? São de obras de coisas materiais, de coisas físicas, de coisas perecíveis? De forma alguma. Esta boa obra
é a boa obra da salvação. Aquele que começou a boa obra. A obra ela começa em nossas vidas pelo mérito do Senhor, o mérito de Cristo. E aí ele vai dizer, nós podemos dizer aqui que aqui é a perseverança dos santos. O Senhor vai nos aperfeiçoando até o dia de Cristo. Quando fala até o dia de Cristo, é até o dia da glorificação, onde o homem já não vai mais fazer mais parte deste mundo pecaminoso. Versículo 7. Tenho por justa, apesar que isso de todos vós, porque vos tenho em meu coração, pois todos os fostes participante da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e na confirmação do evangelho. Então, Paulo aqui ele já identifica que ele está preso. Ele diz assim, tanto nas minhas prisões e na minha defesa do evangelho, né? Vamos entender uma coisa aqui, irmão. Nós não defendemos o evangelho. Nós defendemos a nossa fé, né? Naquilo que eu creio. Então eu defendo aquilo que eu creio, segundo as escrituras. Mas o evangelho ninguém se defende. Por quê? Porque o evangelho é o poder de Deus. Como é que nós vamos defender o poder de Deus? Porque o evangelho por si mesmo, ele já se defende porque é o poder de Deus. Versículo 8. Deus me é testemunha das saudades que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Jesus Cristo. Esta é a minha oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento de toda percepção. Versículo 10. Para que possais discernir as coisas excelentes, o quais sejais sinceros, inculpáveis até o dia de Cristo, cheio do fruto e de justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Versículo 32. Aqui os irmãos contribuem com a pregação do evangelho, com a mensagem do evangelho. Diz assim o versículo 2, eu quero, irmãos, que saibais as coisas que me aconteceram, contribuíram para o avanço do evangelho. Então, quando Paulo fala assim, as coisas que me aconteceram para a contribuição do evangelho, Paulo está dizendo aqui, irmãos, das provações, das lutas, das dificuldades em anunciar o evangelho do Senhor, de maneira que nas minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecido de todos a guarda pretoriana e os demais. Então aqui Paulo, ele está preso, ele está condicionado à prisão em Roma. E o interessante é que mesmo Paulo preso nas cadeias, ele vai dizer aqui que o evangelho não está preso. Quer dizer, o evangelho, amados irmãos, ele não está preso em quatro paredes. O evangelho, ele é proclamado, quando Jesus disse assim, olha, ide por todo mundo, anunciai o evangelho. Né? Hoje nós temos uma ferramenta maravilhosa, que é as mídias sociais. Então nós estamos aqui anunciando o evangelho fora das quatro paredes. Aí diz assim, muito dos irmãos no Senhor, motivados pelas minhas cadeias, ousam falar a palavra mais confiante e sem temor. Quer dizer, mesmo Paulo ainda preso, mesmo Paulo ainda aprisionado, aí os irmãos motivados, porque Paulo preso lá na cadeia, ele não deixava de anunciar o evangelho. Versículo 15. Verdade que também alguns pregam Cristo por inveja, ou por rivalidades, e outros de boa vontade. Este por amor, sabendo que aqui estou na defesa do evangelho. Quer dizer, Paulo estava preso, dizendo, olha, muitos pregam o evangelho por inveja, por rivalidade, outros pregam de boa vontade.
Versículo 17. Aquele, contudo, que pregam Cristo por contenda, não discernimentemente pensando que poderão causar aflição enquanto estou preso. Quero, porém, importa, contanto, que Cristo, de qualquer modo, seja anunciado, por pretexto ou por verdade. Por isso me regozijo, sim, me regozijarei. 19. Pois sei que isso me resulta em salvação, pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito em Jesus Cristo. Nós entendemos assim, irmãos, que Paulo está dizendo aqui que o Evangelho ele não está preso, o Evangelho não está preso, e Paulo estava confinado ali na cidade romana para ser condenado. Mas aquele Paulo está dizendo que muitos pregam o evangelho por glória, por se aparecer, mas aí Paulo diz, não importa que o evangelho seja anunciado, que o evangelho seja pregado. Na minha ardente expectativa e esperança, dê-me nada ser confundido, mas ter muita coragem, para que, agora sempre, Cristo seja engrandecido em meu corpo, para que a vida pela morte. Pois para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Paulo tinha uma certeza, irmão, uma certeza gloriosa, que para Paulo não tanto fazia como tá preso, como tá solto, mas ele vai dizer, olha, por mim, viver é Cristo e morrer é lucro. 22. Se contudo viver no corpo, trouxer o fruto da minha obra, não sei, então o que devo escolher? E de ambos os lados, porém, estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Então Paulo aqui, irmãos, estava passando tantas dificuldades, preso, anunciando o evangelho. Então o desejo de Paulo não importava mais com esta vida. Por isso que ele vai dizer, olha, ambos estou em aperto, quer dizer, meu coração está apertado. Meu desejo de partir está com o Senhor. Não me julgo mais necessário, por amor de vós, permanecer no corpo. E tendo esta confiança, eu sei, ficarei e permanecerei com todos vós, para que o vosso progresso e alegria na fé. 26. Por que motivo de vós gloriardes a crença por em Cristo Jesus pela minha presença convosco? Versículo 27. Mas importa que deveis portar-me dignamente, conforme o evangelho de Cristo. Então, quer que vá ou seja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós estai firmes em um mesmo espírito, combatendo o mesmo ânimo na fé do evangelho. Verso 28. Sem serdes intimidados pelo adversário. Isto para ele, na verdade, é o sinal da destruição, para vós da salvação, isto da parte de Deus. Pois vós é concedido por amor de Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Versículo 30. Tendo o mesmo combate que já em mim vistes, que ouvistes que é meu. Amém, meus irmãos? Então vamos ficar por aqui e Deus nos permitindo, vamos entrar no seu capítulo 2 da carta aos Filipenses. Que Deus abençoe.